continuidade, né, do banquete, que eu já recebi muito também aqui. Glória a Deus, que coisa linda. Gente, quero antes aqui trazer aqui um recadinho especial do que tem acontecido nesses dias. O irmão Chicão não pôde vir hoje ministrar, ele justificou. Amém, queridas? Deus abençoe ele no trabalho dele onde ele está, em nome de Jesus. E aí, Deus colocou uma palavra muito carinhosa no meu coração, uma palavra de muita aprendizagem para nós hoje. E antes disso, eu quero lembrar aqui a vocês algo lindo, né, que aconteceu na minha vida hoje. Quem tem sonhos de Deus no coração? Levanta a sua mão. E hoje foi o dia em que realmente eu publiquei o meu livro de uma forma e-book digital. E em breve nós vamos fazer o livro físico, amém? Eu estou dizendo pela fé. Aí você disse para mim também, amém, Márcia, estou concordando. E eu estava ali lembrando, Senhor, desde criança, antes dos meus 10 anos de idade, minha mãe era preocupada comigo, porque eu gostava muito de ficar na biblioteca do meu pai, dentro de casa. As minhas amigas já na pré-adolescência começavam a ir para as festas, né? E a gente morava naquela cidadezinha do interior e todo mundo se conhecia, mas o meu lugar preferido era o meu quarto lendo. E eu amava ler. Papai tinha uma coleção que falava sobre a história dos líderes mundiais. Aí falava de Hitler, falava de outros líderes, dos seus erros, né, do seu caráter às vezes mau, mas também de outros que fizeram coisas lindas. E eu amava essas leituras e Deus sempre ministrava no meu coração que eu ia escrever livros. Eu era uma criança, né, um pré-adolescente, antes dos 10 anos de idade. Naquela época a gente congregava na Assembleia de Deus, né? Depois dos meus 10 anos foi que a minha família se apartou do caminho do Senhor. Mas eu lembro que isso era muito real na minha vida. Quem tem sonho de Deus, que Ele ministrou no teu coração, vai acontecer. Amém? E a capacitação vem de Deus e o tempo de Deus é uma coisa tremenda. E eu me sentia assim, incitada no Espírito, desde o início do ano, a desenvolver os projetos que Deus tinha colocado no meu coração há muito tempo. É necessário esforço, foco, porque a gente já tem muitas atividades, né, no nosso dia a dia. Paciência, excelência, mas em primeiro lugar, amor e temor para produzir algo para o reino de Deus, amém? Na direção do Senhor. Então hoje eu quero aqui agradecer ao Senhor, porque hoje foi o dia que eu consegui publicar. Está no meu site, Sadraque colocou aqui. O livro está assim gordinho, achatadinho, porque o telão é larguinho, né? Mas está aí o livro. O livro é Como Vencer os Dias Maus, o nome do livro. Eu nunca imaginei que o meu primeiro livro seria esse. Eu nunca imaginei, gente. Porque lá atrás, alguns anos atrás, quando alguns profetas falavam para mim, o Senhor vai te usar para escrever livros. Em 2014, essas profecias foram muito abundantes na minha vida. O primeiro livro que me veio ao coração, na verdade, foi falar sobre o testemunho, a ser nova criatura em Cristo. Só que Deus nunca permitia. Eu ia é muito difícil. Tem que ter um desatar nas suas mãos e na sua mente para você fazer. É uma coisa incrível. Mas esse livro fala sobre as experiências que nós vivemos de 2020 para cá, até abril de 2022. Foi quando eu terminei o livro em abril e depois fiquei fazendo os concertinhos nele. E fala sobre aquilo que nós vivemos nesses 2 últimos anos, que o mundo viveu, as paralisações devido à pandemia. O que nós vivemos em Deus, as revelações e as palavras que Ele nos deu em dias de caos na terra, nos dias maus. A capa do livro, você vê ela negra assim porque era a realidade. Amém? Quem já passou por isso? Foi uma visão que Deus me deu no início da pandemia. Deus falava, o que está vindo por aí é como um grande tornado que vai passar do sul ao norte do país em devastação. Quem viu isso acontecer? Infelizmente, o Senhor cuidou de nós e nós estamos aqui porque tem propósito de Deus na nossa vida. Alguns se foram e nós ficamos. Por quê, Márcio? Por que eu fiquei aqui? Nós conhecemos pessoas que se foram. Mas se nós ficamos é porque Deus tem uma obra a concluir na nossa vida na terra. E ali eu compartilho essas experiências. Os nossos dias de fraqueza, que o Fran passou, né? Alguns passaram. Nossos dias de dificuldade, mas também as vitórias que Ele nos deu, a consolação que Ele nos deu no dia mau, a promessa que Ele renovou na nossa vida e a viva esperança, que é vida eterna. Então tem vários capítulos, são 67 páginas, e cada capítulo fala também sobre, tem ali um ensinamento de Deus para nós vencermos os dias maus, tem na palavra e tem na experiência vivida. Incrível, porque também conta a história dessa igreja, olha só. Porque o templo ficou pronto
um ano de 2020 no meio das paralisações. Então, o templo entrou, a construção do templo entrou na história do livro. E várias outras coisas entraram. Então, queridos, eu quero também que vocês se sintam inspiradas e inspirados. Se vocês têm algo em Deus que está aí no teu coração, talvez seja escrever um livro, talvez seja gravar louvores, talvez seja o seu ministério de pregação, o seu evangelismo, a sua família que será salva através da tua vida, algo que Deus te chamou para executar. Creia que acontece, porém você tem que realmente querer e viver. Amém? Ter atitude. Eu louvo a Deus e fica aqui a minha gratidão ao Senhor por isso, porque realmente é um ano em que aconteceram muitas coisas. Eu estava observando as coisas que aconteceram do início do ano para cá, mas foram muitas novidades de Deus. E Deus diz que tem a acrescentar mais para esta igreja. Amém? Você viu que mais ministérios surgiram neste ano, né? O Amada de Deus alavancou mais a equipe. Nós vemos aí o Clamor do Meio-Dia, já outro projeto se alavancando. E eu creio que ainda tem mais novidades chegando para a vida da igreja do Senhor Jesus, nos projetos que Deus tem para nós. Para quê? Para abençoar vidas, né? Os nossos talentos, nossos dons são para abençoar vidas. Amém? Glória a Deus. Por falar em livro, quero aqui, antes de ler aqui, fazer a leitura da palavra, isso aqui tem a ver com a leitura da palavra, porque foi algo que me fez meditar numa palavra desde o dia de ontem. Porque ontem, foi terça-feira, né, Sadraque? Ontem, a gente fez a filmagem nós fizemos aqui uma videochamada, graças a Deus, no programa Manhã Preciosa. Agora é possível a gente entrevistar as pessoas de longe, porque a nossa técnica aqui é do céu, né, Sadraque? Amém? Glória a Deus. Então agora a gente pode fazer dentro do programa, em videochamada, as entrevistas com pessoas em qualquer lugar do mundo. Glória, aleluia. Porque tinha tanta gente que a gente conhece ou que quer conhecer e quer que participe do programa, trazendo para nós palavra, experiências. E ali ontem a gente fez uma entrevista gravada com a apóstola Evânia Saldanha. E o tema foi sobre honra e hierarquia, porque ela escreveu um livro. Vocês assistem o quê? Amanhã, né, Sadraque? Hoje é quarta. Sexta-feira. Sexta-feira vai ao ar no programa, no meu canal. E ali, ela falou sobre o livro que ela escreveu. Ela escreveu um livro que se chama Hierarquia, o Calçado da Honra. E ela falou sobre muitas coisas e passagens bíblicas. E eu fiquei, meu Deus, como nós, como igreja, precisamos aprender mais disso. Amém? E fiquei ali meditando sobre isso. E isso foi algo muito profundo dentro do meu coração. E eu quero aqui, antes de fazer a leitura também, dizer para vocês aqui, segundo o dicionário, o que é honra? É respeito, é consideração devida a uma pessoa. Gente, Deus ama quem tem honra com as pessoas. Respeito. O respeito devido com o seu pai, o respeito devido com o seu irmão, o respeito devido com o seu marido, com os teus filhos. Tem pais que pensam que porque são autoridades sobre os filhos, eles podem desrespeitar os filhos, né? Você trata mal, você não tem sabedoria para lidar com isso, aquilo se volta contra você, porque a Bíblia diz, não irai os vossos filhos. E aqui diz também, a desonra é quando você dá um descrédito para alguém, né? Que é o contrário da honra. E eu quero convidar a igreja para ficar de pé, para a gente fazer a leitura aqui dessa palavra. 1 Pedro capítulo 2 e versículo 17, que fala sobre isso. Na verdade, a Bíblia fala isso em diversos momentos e de diversas formas. Às vezes não usando devidamente a palavra honra ou hierarquia, mas realmente nos ensinando acerca disso. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, que diz assim, ó. Tratem a todos com devido respeito, né? Na minha tradução diz respeito. Talvez na sua tradução diga com devida honra. Trate a todos com respeito, ame os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Vamos fazer a leitura. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Glória a Deus. Podeis assentar, meus amados. E quando a gente vê aqui também no livro de 1 Samuel, que eu quero fazer essa leitura, você pode se assentar daqui a pouquinho. Eu vou fazer aqui a leitura. 1 Samuel no capítulo 13 também. Capítulo 13. Do versículo 8 ao versículo 15, nos dá um exemplo muito notório acerca de desonra, acerca também de falta de respeito com
hierarquias. Por que eu trouxe essa palavra? Porque a palavra que me veio ao coração era assim, invasão de território. Invasão de território. A Bíblia diz aqui em 1 Samuel 13, a partir do 11 ao 15, fala de um momento em que o rei Saul ele passava por um estreito muito grande. Porque realmente ele estava sendo ameaçado pelos filisteus, os seus soldados estavam desanimados. Na minha tradução diz até que eles estavam tremendo de medo. E aí Saul estava aguardando chegar quem? Samuel, aquele que era sacerdote do Senhor e para sacrificar ali ao Senhor. A Bíblia diz que os sacerdotes tinham essa função. A palavra diz que Saul, esperando e vendo que demorava Samuel, o sacerdote, chegar, ele mesmo decidiu fazer o sacrifício. Aí diz que ele se apressou para fazer. E eu quero dizer para a igreja, se a posição não é sua, se o lugar não é seu, ainda que haja uma demora, espere. Amém? Não assuma posições, atitudes ou decisões que não lhe cabe assumir. Porque dentro de tudo isso que a gente vê na Bíblia é tão interessante. Se você vai ler a Bíblia, a palavra de Deus mostra que as nossas atitudes provocam consequências para a vida. Às vezes, vocês já perceberam isso? Consequências para a nossa vida. E a palavra diz que então Samuel chega lá e diz: o que foi que você fez? Eu acho legal porque Saul, ele confessa aqui, Perguntou Samuel: o que foi que você fez? Aí Saul disse: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o sacrifício. Ele foi sincero, né? Ele se sentiu, foi como ele se sentiu aqui. Mas aí a palavra diz que Samuel dá para ele um decreto muito difícil, porque ele fez algo que não deveria ser feito. Ele desobedeceu a Deus e ele também desonrou o sacerdote. Você já viu isso? Alguém desonrar, né? Pai, mãe, pastor, líder, desonrar o esposo, a esposa. Tem muitos exemplos na Bíblia que mostram que a pessoa perde muito quando não obedece a palavra de Deus. E eu quero fazer aqui essa leitura do que Samuel diz para ele aqui, para a gente continuar. Ele diz assim: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandado do Senhor, o seu Deus, que Ele te deu. Se você tivesse obedecido, Ele te teria estabelecido o seu reinado para sempre. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e designou ele líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. E aí então fala que Saul, ele não teve respeito nem com o profeta, com o sacerdote, e ele não estava tendo atitudes que temiam a Deus. Ele queria agradar as pessoas, e ele tinha pressa nas coisas. Não somente nesse exemplo a gente vê isso, mas vê isso também em muitos outros exemplos. E eu estava hoje, inclusive, no programa mesmo, eu lembrei de uma coisa. Gente, ter respeito, dar honra, te faz ter limites. Você não vai invadir o que é de autoridade da outra pessoa. Eu não falo isso só acerca de um rei, só acerca de um pastor, de um sacerdote, de um cargo ministerial. Eu digo isso em todas as áreas da nossa vida. Não pense que o prejuízo só vem quando você atinge alguém que é como um rei, ou como um sacerdote, como foi dito aqui. A palavra diz também que Vasti, quando o seu marido a convida para vir até o banquete, quando o rei Assuero a convida para vir, ela se nega a ir. E o rei se sente o quê? Humilhado diante dos seus convidados, porque a rainha não quis se portar ao lado dele como deveria. Então ela desonrou o seu marido, ela desonrou o rei. E ela também perdeu a sua posição. Aqui também diz o quê? Que Saul, ele perdeu. Diga assim, perdeu. Mas eu não vou perder, porque eu vou obedecer e vou honrar. Amém? Então, quantas pessoas às vezes perdem, não só nessa área, não. E Vasti também foi tirada. E foi colocado quem? Esther. Saul foi retirado e foi colocado quem? Davi.
Preste atenção no que Deus está falando. Os seus atos de honra vão te deixar bem posicionadinho no que Deus quer para você. Mas os seus atos de desonra com o próximo e com Deus vão te arrancar daquilo que Deus mesmo preparou para você. Mas aí você não quer viver, você quer, talvez, o seu eu está cheio, ou você quer agradar alguém, aí você sai da posição que Deus te chamou para viver. E não somente de formas grandes, como a gente fala dos reis, como, por exemplo, nesses exemplos. E eu fiquei aqui lembrando, porque o tema de hoje é invasão de território. Invasão de território foi o que Saul fez na vida aqui de Samuel, oferecendo sacrifício onde não era para ele fazer. Ele invadiu um território de autoridade que era de Samuel. Já no caso de Vasti, ela deixou de comparecer no território que era da responsabilidade dela como rainha. E aí a gente tem que se posicionar. Você tem que obedecer a Deus e respeitar o limite da autoridade do outro. E também tem que se posicionar onde você deve estar. No caso de Vasti, ela não se posicionou e não entendeu que ela deveria estar ali. E eu fiquei lembrando acerca disso, mas não somente nas situações como num palácio, ou como numa guerra entre reis, como a gente viu aqui, mas também no nosso dia a dia com o nosso irmão. O que foi que a gente acabou de ler aqui? Em 2 Pedro, a Bíblia diz honrai uns aos outros. A Bíblia diz não só honrai o rei, não. A Bíblia não só diz honrai o sacerdote, o pastor. Honrai uns aos outros, respeitem-se uns aos outros. Deus ama isso para a nossa vida. E eu lembrei de pequenas coisas que podem acontecer no nosso dia a dia também, na nossa desonra com o próximo. Hoje de manhã no programa eu lembrei de uma coisa, até contei. Ou foi hoje ou foi ontem, gente, eu não estou nem lembrando. Que certa vez eu me senti invadida. Você já se sentiu invadida? Alguém entrasse na sua privacidade, sabe? Você não se sente invadido? Invasão do seu território, porque aquilo é o seu cantinho, é o seu lugar. Ou é a sua vida. E às vezes as pessoas vêm meter a colher ou fazer coisas onde não devem fazer. E eu lembrei de uma situação que fez uma pessoa perder na minha vida. Certa vez, eu até contei no programa, certa vez eu convidei algumas pessoas, isso foi há uns 5 anos atrás, eu não lembro bem, para ir na minha casa. E quando eu fui no banheiro, e a gente estava ali na cozinha, ainda a gente ia começar a fazer uma comida para a gente comer junto. Quando eu fui no banheiro que voltei, tinha 2 pessoas já no meu fogão, já tinha atacado a geladeira, já estavam... E eu não tinha intimidade nenhuma com essas pessoas. E Deus disse para mim, seja prudente como serpente com essas pessoas. São invasoras e caluniadoras. Às vezes se externa dessa forma a invasão, né? Deus me revelou que era para me apartar daquelas pessoas. E realmente aquelas pessoas deixaram de ganhar algumas coisas em Deus, no reino, de viver o que tinham, porque tiveram desonra. Desonra nos corações. Não só naquele momento, mas o depois revelou mais ainda o que foi aquele momento. E também não foi só na minha vida, foi na vida de outros líderes que essas pessoas fizeram essas coisas. E aí o que acontece com essas vidas? Começam a entrar em cegueira, achando que pode tudo. Eu sou o cara, eu vou, eu faço. Você faz na sua vida o que você quer, eu faço na minha vida o que eu quero. Em Deus, né? Então nós temos que ter esse respeito uns com os outros. E eu fiquei lembrando disso. E aí eu fiquei assim, Senhor, isso é comum no meio do povo, essa invasão de território. Sadraque disse uma coisa na pregação que ele deu no meio-dia. A Francisca estava lembrando, né? No nosso meio-dia, no clamor do meio-dia, Sadraque disse 3 situações, né? Pessoas que podem entrar na sua sala. Outras que já são mais íntimas entram na sua cozinha. E outras que podem entrar no seu quarto, talvez. E falou sobre a gente ter esse cuidado no nosso dia a dia. Porque tem pessoas que são invasoras. Não só invasoras, mas também não têm respeito e provocam problemas no meio de nós. E aí eu fiquei lembrando de outra situação que eu falei, Senhor, é normal essas invasões, essa falta de respeito com as pessoas? Eu fui num evento muito legal, que eu me segurei muito para não ir. E o nome do evento era Terapia para Pastores. Nunca tinha ido em nada semelhante a terapia, nada. E eu tinha muito preconceito, né? Terapia para pastores. Uma pastora me convidou e eu disse, vou ver se eu vou. Passou uma semana antes do evento e eu nada, não queria ir. Aí eu sonhei com a pastora me dizendo, Márcia, você precisa ir
na terapia para pastores. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou ver lá na terapia para pastores? Eram umas 15 pastores assim. Era uma tarde inteira e no meio da tarde tinha um lanchinho, né? Voltava. Quando eu contei para a pastora, olha, sonhei com a senhora me dizendo que era para eu ir lá. Eu vou por isso, que eu entendi que Deus quer que eu esteja lá para aprender, para alguma coisa ser tratado, talvez. E aí eu fui. E me chamou a atenção um dos testemunhos. Gente, teve cada coisa assim incrível. Foi uma tarde de compartilhamento de coisas. Foi muito maravilhoso. E eu entendi por que Deus me levou lá. Eu aprendi muito com a experiência das mulheres que estavam lá e com as 3 psicólogas crentes cuidando das outras pastoras. Foi assim do céu. Aí uma pastora falou assim, gente, certa vez eu convidei o pessoal da igreja para ir na minha casa. A gente ama receber as pessoas. Gente, quem não ama receber? Eu amo receber as pessoas na minha casa. Amo de paixão. Domingo lá em casa vai ter o Dia dos Pais com a galinha de Edinardo e o churrasco de Edinardo. Com os filhos de Edinardo. Vai ser uma bênção. Então a gente ama receber as pessoas. Não entendam mal, amém? Só que ali a gente viu os pastores contando. Olha, convidei as pessoas para ir na minha casa. Teve gente que foi lá na geladeira, abriu e disse assim, eu vou comer mesmo porque é meu dízimo que está comprando essa comida. Aí você está invadindo e ainda está ofendendo. Está desonrando alguém que vela pela tua alma. E muitas vezes por causa de uma palavra em que você dá descrédito a alguém que cuida da sua vida, alguém que te ama, talvez seja o seu pai, sua mãe, qualquer pessoa. Nesse caso eu estou dando um exemplo de pastores. Pastores amáveis, maravilhosos. Mas às vezes por causa de uma atitude dessa, você deixa as bênçãos, você joga fora. Atitudes de desonra te trazem prejuízos terríveis. Será que você vai ser convidado de novo? Né, Silvia? Será? Não sei. Mas se for tudo bem, aí você vai se aperfeiçoando. E aí quando a gente vê as pessoas muitas vezes com essa falta de respeito, elas invadem, elas entram. Então a palavra é para a igreja entender qual é o seu lugar, qual é o meu lugar, qual é o lugar do teu esposo na tua vida, um lugar de honra. Os teus filhos também têm um lugar de honra na tua vida. O teu pastor, a tua pastora também, mas o teu irmão em Cristo, a igreja onde você está, tem que ter um lugar de honra na tua vida. Quem ama a igreja onde você está? Você ama? Você honra a igreja onde você está? Eu estava lendo o livro de Esté e observei uma coisa, né? Esté, ela fazia parte daquele povo. Então, quando ela convoca todo mundo para orar e jejuar junto, ela está ali reunida com o seu povo. Ela ama o seu povo. Ela ora junto com o seu povo. Ela está honrando o povo ao qual ela pertence. E muitas vezes a gente pode deixar para lá, mas isso é muito importante diante de Deus, amém? Diante de Deus isso é importante, está escrito isso aqui. E me chamou a atenção o livro da apóstola e eu quero comprar, eu quero ler o livro dela. Porque a igreja precisa aprender mais acerca disso. Vocês lembram, no início do ano nós fizemos aqui uma série sobre as mulheres da Bíblia. E quando Deus me levou a pregar aqui sobre Sara, Deus me ensinou muito a honrar mais o meu marido. Muito, muito mais. Entende? E eu quero trazer nessa hora para você meditar. E eu também, nós meditarmos. Você tem honrado aquilo que é digno de honra na sua vida, né? Honrar o teu Deus, a Bíblia diz, não vos envergonheis do evangelho de Cristo Jesus. Se você e eu, se a gente se envergonha do evangelho, está desonrando nosso Deus. Porque diz que se nós confessarmos o seu nome, ele nos honrará diante de Deus e dos anjos. Mas se nós também negarmos, ele também nos negará. Então a palavra fala dessa honra mútua que nós temos que ter uns para os outros. E é um tempo em que isso pode se perder. Mas sabe o que eu acho lindo? Que mesmo sendo num tempo em que isso pode se perder, se a gente ensinar, isso torna vivo em nossas vidas. Glória a Deus. Isso se torna vivo a partir do momento que a gente está aprendendo sobre isso, lendo, observando. Isso se torna vivo em minha vida. Eu aprendi com o pastor uma coisa. A honra que você dá para alguém não é só diante das pessoas, não. Às vezes está só você e uma pessoa conversando sobre alguém. E você pode honrar aquela pessoa ali, só entre vocês ali. A honra não é necessariamente algo público. A honra também está dentro do teu coração, quando você decide honrar a Deus. Quando você ia pecar e você disse, não posso pecar contra o meu próximo e contra o meu Deus. Você está honrando a Deus no seu coração.
Quando eu e você decidimos obedecer a Deus, nós estamos honrando a Deus. Como é bonito alguém que honra a Deus. É como Eliseu e aquela mulher dizendo: vamos preparar um quartinho para o profeta, porque ele é homem de Deus. Quando diz ele é homem de Deus, é porque aquele homem está honrando a Deus com as suas ações. Alguém viu Deus naquele homem. Isso é, ele está dando honra a Deus. Que nós possamos ser achados como pessoas realmente que alguém olha e diz assim: Deus está nessa vida e Deus está sendo honrado. Quando eu e você obedecemos o Senhor, Deus está sendo honrado. Quando também eu honro meu esposo, minha família, a minha igreja, Deus também está sendo honrado, porque Deus está neles. Amém? Então a gente mudar a nossa convicção de que às vezes a gente pensa assim em autoridades, né? Hierarquia, sim. Mas aqui colocou todos nós num pacote só: honrai uns aos outros. Ora, a prefeita da nossa cidade, no ano passado, ela veio aqui, né, antes daquela eleição que virou, ela veio aqui, no meu coração tinha honra, não bajulação, não politicagem, mas honra, porque Deus estabeleceu as autoridades e disse para nós orarmos por eles. Eu creio que Deus está nos preparando para a gente receber pessoas assim aqui, amém? Nós recebemos uma palavra profética outro dia dizendo que o Senhor ia nos ligar, sim, com pessoas do meio. Mas para quê, Márcia, isso? Para orar, para abençoar, para destravar algo, para dar testemunho de igreja, para abraçar, para acolher. Não para julgar. Deus disse que nos daria pessoas do meio. E aí você fica preparado, né? Às vezes uma pessoa dessa entra aqui, aí você vai dizer o quê? Vai dizer: vixe, veio aqui pedir voto. Não vai ganhar, amiga. Não vai. Diga assim: não. Nós vamos orar por essa vida, amém? Mas o Senhor tem tratado muito comigo no meu coração acerca disso, mas é nos mínimos detalhes. E eu queria te convidar a observar isso, como está isso na sua vida, assim como o Senhor tratou e trata comigo até hoje. Teve uma irmã que nós fomos na casa dela e ela disse assim: Márcia, eu ia orar por uma pessoa, mas eu não sou pastora, então eu esperei a senhora vir aqui para a gente orar. Eu disse: irmã, o Espírito de Deus habita na senhora, a senhora pode orar e abençoar muitas vidas. Às vezes a pessoa pensa que só também o pastor pode isso, aquilo, mas entenda quem é você também, Deus, nessa área, né? Porque você tem a autoridade de Deus para orar, para abençoar, para profetizar, para pregar a palavra dele por onde você andar. E aí muitos se encolhem pensando: não, só aquele ali pode e eu não posso. Aí a gente tem que entender realmente a distribuição da função e a identidade de cada um no corpo de Cristo ou aonde a gente for. Como é que você está nesse tempo? Você tem honrado as pessoas? Tem tratado direitinho? Né? Quem é mãe, como é que está o seu tratamento com os filhos? Quem é esposa, está tratando bem o marido? Quem é namorado, imagina se não tratar bem o namorado, se vai casar, né? Edinardo disse que quis casar comigo porque via que eu honrava o meu pai. Olha só, eu ganhei um marido porque eu honrava o meu pai. Você ganha, amém? Eu ia no pocinho de Jacó, pedia oração pelo meu pai, falava as coisas que Deus estava fazendo. Era o início ali, Deus trabalhando na conversão. E aí ele disse: essa menina é boa para eu casar, porque se ela respeita o pai, ela vai me honrar também. E ali eu vi o quê? Que a honra que foi dada não foi falsidade, foi de coração e sem intenção. Mesmo sem intenção de nada, você honrando em verdade, você atrai bênção para a tua vida. Glória a Deus. Então que os pais honrem, né, os filhos honrem os pais, a igreja honre os pastores e honrem uns aos outros. Que os ministérios, os departamentos que nasceram aqui possam honrar uns aos outros, entender o seu espaço, o seu lugar, a autoridade que te foi dada ali. Isso é muito importante. Se você invade algo, você fere o espaço de alguém, a autoridade de alguém. E aí é prejuízo. Quem recebeu a ofensa, perdoa, mas o prejuízo é porque você lançou uma semente no mundo espiritual, entende? Não é que isso você provocou briga, não estou falando disso. Eu estou falando que a honra é uma semente no mundo espiritual, né? Quando você planta essa honra, você vai colher honra. Você planta desonra, você vai colher desonra.
A posição de Saul foi retirada. Deus se desagradou dele. A posição também de Vasti foi retirada. Falta de honra com o esposo. É tão lindo isso porque através dessa palavra a gente começa a frutificar coisas e começa a vir um monte de coisa na nossa cabeça. Depois que eu comecei a estudar isso lá no início do ano, falando, porque a Bíblia diz que Sara é um exemplo de mulher que honrava o seu esposo. No livro de Hebreus fala isso. E quando você lê ali, aquilo ali começa a brotar, ó. Você começa a ver, nossa, essa atitude aqui está errada. Essa aqui eu preciso consertar. Isso aqui eu vou trabalhar nisso. A palavra de Deus alinha a nossa vida com a vontade de Deus para nós. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa trazer nesses dias, né, para todos nós, a consciência. Tem gente que está tão acostumado já a desonrar alguém, que quando desonra diz assim, tá tudo bem. Mas através da palavra, o Espírito Santo vai aí te convencer, né? Filha, isso aqui está errado. Isso aqui pode melhorar a tua história com Deus. Você crê nisso? Glória a Deus. Então não vai invadir o fogão de ninguém. Não, gente, é só um exemplo pequeno para a gente entender, tá? Acerca dos territórios. Algo, às vezes, que a gente pode ver em detalhes, a gente que trabalha em equipe, trabalha, por exemplo, com departamentos, né? A Cássia está ali, está liderando, né? O amado de Deus. As meninas estão no clamor do meio-dia. Então, elas têm ali autoridade naquele espaço que elas estão para executar algumas coisas. Pode ouvir pessoas, pode ouvir opinião, pode ouvir oração. Claro, é maravilhoso. Mas entender a posição onde elas estão, né? Não interferir de uma forma invasiva na autoridade e na função das pessoas. Eu amo ver a forma como Deus diz para nós nos tratarmos uns aos outros. Ainda diz assim, ó, é como se o outro fosse maior do que você. Que honra, hein? Você às vezes chegar diante de um pequenino e tratar ele como se ele fosse maior do que você. Um pequenino do Senhor, uma pessoa simples, humilde, talvez tenha menos estudo que você, mas é criatura de Deus ou é filho de Deus que você vai honrar. Quando você honra o seu próximo, você também está honrando a Deus. Porque Deus está nele. Então te digo uma coisa, fuja das fofocas. Quando você fofoca sobre alguém, ou mesmo se você não falar, mas se você concorda, você está desonrando aquele que está sendo falado. Você está ali em concordância com aquilo. E tenha atitudes para se sair dessas coisas. Você pode transformar um ato de desonra em honra. Por que às vezes a gente não abre a boca para fazer a defesa de alguém? Já perceberam? Se a gente não abre a boca para fazer a defesa de quem é digno de honra, você está desonrando aquilo que Deus disse para nós fazermos. Contenda é abominável, né? Mentira é abominável, maquinação é abominável. E veja que tudo isso é desonra contra o nosso próximo. Então, quem vai fugir deste mal em nome de Jesus e honrar, queridos, experimente fazer isso, nossa vida transformada a partir dos atos de honra. E eu até falei ali com a apóstola Evânia, eu falei, Evânia, quando eu confessei Jesus, eu não resistia, né? Era muito forte, eu tinha que pedir perdão ao meu pai, porque eu tinha tido atos de desonra com meu pai. Mas eu não tinha muita consciência. A cegueira do pecado faz você pensar que você pode tudo. E eu fui lá e pedi perdão para ele. Ele se sentiu muito honrado. Mas ele era realmente digno dessa honra. E através daquilo, de um momento, gente, de um momento de honra, Deus fez um rio de bênçãos na minha vida, porque Deus me reconciliou com meu pai e com a minha família. Por causa de uma atitude de honra, de um voltar atrás, de reconhecer um erro, uma rebeldia, uma desobediência. E eu lembro que naquele período o Senhor ministrou muito no meu coração. Às vezes é necessário retroceder do caminho de rebeldia para refazer. Você retrocedeu, você foi lá. Como Francisca pregou hoje para nós lá no meio-dia, né? Você teve coragem de ir lá pedir perdão aonde você manchou com desonra. A desonra é uma mancha na tua história. Aí você vai lá e limpa aquele negócio. E Jesus faz a desonra se transformar em rios de bênção. Aquilo que foi desonra ser transformado em rios de bênção para a tua vida. Mas dependeu de quem fazer isso? Você. Hoje é noite de se arrepender da desonra que nós fizemos com as pessoas. Eu estava ali meditando, me veio uma cena na mente.
O dia que eu bebi tanto. Eu tinha uns 18 anos, mas eu bebi tanto, Gerlane. Não sei se Gerlane já fez isso. Mas eu lembro que eu cheguei em casa o dia quase amanhecendo, chegando da festa. Parou o carro, dei uns passos e vomitei a calçada inteira. E Deus me disse assim: filha, naquele dia você não estava desonrando só a si mesmo, porque a gente se desonra também. Quem não entende o seu valor está se desonrando, não está? A mulher que dá o corpo a qualquer pessoa, não espera o tempo do casamento. As pessoas que se entregam de qualquer forma, as pessoas que se vendem por dinheiro, estão se desonrando a si mesmo. E ali o Senhor foi e falou comigo: olha, filha, naquele dia você não estava desonrando só a você mesma. Não estava se valorizando só você mesmo, se desvalorizando. Você também estava desonrando o seu pai e a sua família. E Deus, só Ele, viu, para nos dar essa consciência, porque a gente pensa que está arrasando de curtir a vida. E aí, quando você entrega a Jesus a sua vida, Deus começa a te moldar para você ter as atitudes que agradam a Deus. A sua vida vai sendo transformada, vai sendo limpa, com a consciência que o Espírito Santo dá, com a palavra que Deus nos dá. E eu te convido então a ter atitudes de honra. E aonde você passou, talvez você passou, não sei. Talvez você passou lá e manchou a história com desonra. É tempo de retroceder, talvez lá naquele mesmo lugar, e consertar o ato de desonra. Consertar. Uma coisa que Deus me ensinou a dizer para Ednardo, e eu era bem assim. Quando ele diz: Márcia, isso aqui, Márcia, está errado. Eu disse: é mesmo, você tem razão. Nunca que eu disse isso para ele, nunca. Eu queria ter a razão, gente. Sempre, né, Francisco? Sempre. Eu disse: meu filho, outro dia eu disse para ele: meu filho, eu não queria dar o braço. Eu disse: meu filho, é verdade, está errado mesmo. Aí ele fez: ô glória! Deus vai ensinando a gente a se posicionar no nosso lugar. Às vezes a gente é tão orgulhoso que não reconhece uma besteirinha, assim, um errinho, assim. Ó. Márcia, eu não te disse que isso aqui era melhor, isso aqui estava errado, tá vendo? Aí eu dizer: não, mas por quê? Não sei o quê, mas por quê? Aí eu disse: vixe mesmo, meu filho, eu estava errada mesmo. Aí o homem passou uma semana feliz, porque eu disse que eu estava errada. Não é verdade? Porque às vezes a gente é assim, não quer honrar, né? Não quer dizer assim: você é certo, você é sábio, você é correto. Não quer dizer, a gente quer, né, Francisco? Então, quando Deus nos ensina a honrar, escuta isso que Deus está falando. Quando Deus nos ensina a honrar, Ele também nos ensina, junto com isso, a reconhecer o nosso erro. Tipo eu dizendo: não pode, não, tá certo. Você tem razão. Não sempre, mas hoje você tinha razão. Então, mulheres, baixa a bolinha, honra o marido, amém? Os homens também honrem suas esposas. É tão sério. O marido com a esposa, quando eu comecei a ler isso, o marido com a esposa é algo tão sério que a Bíblia diz que o homem ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. De tal forma que ele deu a sua vida por ela. O tamanho da honra? Meu Deus, que amor é esse? Então, que os homens honrem também as suas esposas. Não é só a mulher. É algo mútuo. A Bíblia diz: honrar uns aos outros. Lembra? Então, não é só a mulher ao marido. O marido à esposa. E as mães aos filhos também. Quando um pai honra também um filho, na posição mesmo de honra que ele está, e não a cura para o coração. Deus desata muitas coisas também. Amém? Quero convidar a igreja amada a ficar de pé para a gente orar juntos. Já é 8h52. Creia que essa palavra vai atrair muitas bênçãos para a sua vida. Relacionamentos curados. É uma bênção muito grande. Marido feliz. Esposa contente. Né? Quando o marido honra a gente também, vixe, né? Isso, Francisco. Cantei aqui no dia no dia do nosso aniversário de casamento, ano passado, cantei um louvor aqui para Ednardo, que era a nossa música. Vixe, ficou... Mas de coração, de verdade mesmo. Né? Fez uma declaração de amor para mim, me curou inteira. Então, muitas vezes a honra vai curar relacionamentos. Amém, queridos? É importante, tem atitudes. O amor, ele é demonstrado em atitudes de honra, de respeito, tá? Às vezes é necessário falar para que algo seja curado, em nome de Jesus. Não perca a bênção que Deus tem para a sua vida. Não perca isso por causa de desonra. Amém? Essa palavra é para te abençoar, para você receber
tudo que Deus tem para você, para eu e você ficar posicionados naquilo que Ele tem para nós, é necessário a gente entender sobre honra, sobre hierarquia espiritual, as coisas que Deus estabeleceu, respeitar as autoridades. Pai, dá-nos graça, Senhor. Dá-nos sabedoria do alto céu para entender essas coisas. Atitudes de amor, gestos curadores. Deus, que haja, Senhor, no nosso coração, mas é em verdade. Não é com falsidade, não é com bajulação. A palavra diz: amai uns aos outros com espírito fervoroso em verdade, não com amor fingido. Então essa honra também, ela não é fingida, ela é de todo o nosso coração na presença de Deus. Amém, queridos? Então faz essa aliança com Deus. Senhor, eu guardo isso, né, para minha vida, em nome de Jesus. Amém? Respeitem as autoridades e respeitem uns aos outros. Amemos uns aos outros. Glória a Deus.